Os oceanos da Terra guardam muitos segredos ao longo da história da humanidade. Algumas coisas impressionantes, assustadoras e às vezes simplesmente inexplicáveis se acumularam no fundo do oceano. Os cientistas descobriram cidades antigas, cemitérios de esculturas, até mesmo aquelas zonas anormais, onde as leis da física não o fazem. O oceano misterioso e emoldurado pode não apenas ser um serviço pacífico que dá vida, mas também um devorador interior furioso de civilizações. Agora vamos tentar descobrir as descobertas mais interessantes e misteriosas à primeira vista. A costa e a superfície da água das Ilhas Canárias não são notáveis, mas isso é apenas à primeira vista. Porque se você mergulhar, verá algo realmente incrível. O fundo do oceano na ilha de Lanzarote está repleto de estátuas estranhas. Aqui está um assustador. Com os olhos vazios que estão indo em uma direção desconhecida, é um anel de vários metros de diâmetro consistindo de corpos humanos. Mas são traços de uma civilização submersa. Mas se você olhar de perto, verá câmeras e outros dispositivos contemporâneos nas mãos das estátuas. Mas não há mistério aqui. As estátuas foram criadas como parte do projeto do Museu do Atlântico, e qualquer pessoa pode mergulhar debaixo d'água e olhar para ele, mas seria divertido ver os rostos dos arqueólogos que tropeçaram nele em alguns séculos. Ainda hoje, os cientistas encontram estátuas subaquáticas que deixam muitas perguntas. A misteriosa cidade subaquática ao largo da costa norte do Egito. Taranis ou seu Acleon, como os gregos a chamavam por muito tempo na cidade, era considerada mítica porque só foi mencionada nas crônicas de autores gregos. Mas, de repente, essa descoberta foi feita em 2012 a uma profundidade de 164 pés ou 50 metros no ar. Albuquerque. Há 1.200 anos, os cientistas ainda precisam desvendar todos os seus segredos aqui sob a superfície da água. Estátuas misteriosas de Ísis, a deusa, bem como de outras divindades, templos de descanso. Colunas de marca de um palácio real com inscrições egípcias e gregas, esfinges, fragmentos de navios egípcios. Eles são preservados quase enmarcados. O arqueólogo subaquático Frank Godil também descobriu um laje de granito preto de 2 metros de tamanho na qual o nome da cidade foi esculpido de Heracliimpa, mas de acordo com o arqueólogo, um número infinito de artefatos ainda estão escondidos nessas águas, e serão necessários pelo menos 200. Eles. O motivo da morte do Iraque Leão permanece um mistério. Por que acabou no fundo do mar? Alguns cientistas culpam um terremoto, outros um tsunami. A história de Corretamente lembra a lenda da Atlântida. Talvez este último também tenha existido e esteja apenas esperando que alguém o descubra. Mas alguns historiadores afirmam que Atlântida, afinal, nunca existiu. Procure também sua deusa Quepada girando. Chama a nuvem. Por quê? O marinheiro viu muitas coisas fantásticas e muitas vezes embelezou suas histórias. Foi assim que as lendas começaram. Um bom exemplo disso, ou as manchas brilhantes no oceano. Na Ásia, eles eram chamados de rodas de Budas, e na Europa aparecem carrosséis. Em 1879, os marinheiros do navio de guerra britânico Hawke observaram um fenômeno incomum. No Golfo Pérsico, que o capitão registrou no diário de bordo, ele descreveu 2 enormes círculos. Eles giraram em direções opostas a uma velocidade de cerca de 80 milhas por hora, ou 130 km por hora, mas o almirantado não levou a mensagem do capitão Evans a sério, e eles deveriam ter testemunhado posteriormente muitos navios. Espirais misteriosas semelhantes em diferentes partes do mundo. Os marinheiros descreveram esse fenômeno como um ou mais círculos giratórios com um diâmetro médio de 550 jardas ou 500 metros. Outro encontro ocorreu em 1902 no Golfo da Guiné. A tripulação do navio notou 2 círculos brilhantes e foi para a água. Assim que o navio se aproximou dos marinheiros, lembrou que, no momento da aproximação, os raios pareciam brilhar por tudo ao seu redor. O que foi isso? Algum tipo de scanner alienígena. Radiação de raios X.
Incidentes semelhantes ocorreram várias vezes mais em 1962. Marinheiros britânicos em um telemaque principal de navio são observados enquanto os círculos gradualmente desaparecem, diminuindo sua velocidade de rotação até que desaparecem completamente. Cientistas subaquáticos têm torturado seus cérebros com este aluguel por um longo tempo, mas ainda não encontrei nenhuma resposta. De acordo com uma das teorias mais confiáveis, isso pode ocorrer devido ao acúmulo de plâncton luminescente. Esses micro-organismos se agrupam em aglomerados colossais e a imaginação dos marinheiros faz o resto. Outros pesquisadores associam o brilho a círculos estranhos. O fundo do Golfo Pérsico. O lugar onde as espirais luminosas de Eri foram descobertas pela primeira vez. Ufologistas estagiários apresentam esta história como mais uma prova da existência de civilizações extraterrestres que nos observam do fundo do oceano e falando de OVNIs. A anomalia do Báltico é algo que realmente vale a pena mencionar. A história começou em 2015 após dois suecos, os oceanógrafos Peter Lindberg e Dennis Asberg, descobriram um estranho objeto na incrustação do Mar Báltico a uma profundidade de 279 pés por 85 metros. O sonar detectou inesperadamente um objeto de forma regular. Desses 61 metros de comprimento, a multa realmente parecia a famosa espaçonave Millennium. Falcon do filme Star Wars. O assunto despertou interesse na comunidade científica, e especialistas imediatamente começaram a chegar ao local. Os próprios descobridores ofereceram muitas explicações para suas multas. Segundo eles, pode ser um objeto geológico, um projeto secreto do terceiro jogo certo para lutar contra os submarinos ingleses e soviéticos, ou mesmo em um objeto alienígena. Não é realmente uma campanha de marketing brilhante. Para o lançamento de uma nova estrela filme de guerra por trás dessa coisa, um longo sulco é claramente visível, como se de um pouso de emergência. Mas aqui as coisas estranhas estavam apenas começando. Os mergulhadores imediatamente fizeram tentativas de explorar o objeto único, mas de uma maneira estranha. Todas as expedições tiveram falha em todos os equipamentos. Quando se aproximava a mais de 656 pés ou 2.100 metros da mesma forma milagrosa, ele começou a funcionar novamente assim que recuaram para a mesma triose. Já vai se inscrevendo para não perder os vídeos novos que todo dia tem. E quebra o botão do like. Até mais. Tamo junto, gurizada.